Mariel, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, Patrícia. É um prazer estar aqui com você, né? Dividindo o palco com você é uma honra, né? É, eu vou me apresentar rapidinho. Eu fiz aqui um pequeno script para não demorar, porque eu sei que todo mundo hoje o que deseja é ouvir você, né? Então, eu me apresentando, eu sou Marió, né? O nome oficial é Maria Olímpia, mas ninguém me chama assim, é todo mundo Marió, né? Sou professora da Química, e me encontrei nessa profissão. A Química é a ciência da transformação, né? Então, eu busco me transformar aqui diariamente, tentando ser uma pessoa melhor, e acho que essa profissão caiu como uma luva para mim, tá? Em termos de família, da vida familiar, eu sou mãe de 2 filhas, lindas, maravilhosas, claro, né? Avó de 3 netinhos, sendo 2 vieram com um pacote junto com meu marido, foram os agregados, né? 2 agregados encantadores, e um é o mais novo, esse aí foi um presente de Deus, dado a mim por intermédio da minha filhota Paula, tá? Eu conheci a Patrícia, nossa, a Patrícia era um bebê ainda, né? Quando ia dar palestra lá na Química, né? Ensinando a gente a fazer reciclagem, né? E eu acho que é o que a Patrícia faz até hoje, né? Não só com materiais, mas com atitudes, com pensamentos, com ações, né? É o que a gente faz até hoje, né, Pazu? Né? E, assim, em termos de autoconhecimento, eu já estudei Ho'oponopono, EFT, TFT, Theta Healing, hipnoterapia, leio a Bíblia frequentemente, acho um livro fantástico, Constelação Familiar, e agora fazendo o curso de formação em yoga. E o que eu comentava com a Paz outro dia, até que eu acho que essa aí assim, a imagem melhor que eu consigo imaginar, é assim, todas essas técnicas foram maravilhosas e todas têm ensinamentos excelentes. E uma aula que eu tive desse curso de formação, parece que os dadinhos caíram, né? E vão se encaixando, parece que tudo vai fechando. E esse fechar, o que eu quero dizer é que a compreensão foi fechando. A Pazu, que ministra o curso junto com a Maria, que é outra pessoa assim, incrível, né, nessa área, cada frase que elas falam, né, que você fala, Pazu, que a Maria fala, eu falo, nossa, olha! Eu sabia? Sabia, mas agora o dadinho se encaixou. Então, não é que agora tudo fechou e pronto, boa, a gente não tem que aprender mais, né? Acho que a gente aprende até o último suspiro, né? Mas agora parece que eu vou subir para um outro nível de compreensão. Eu estou muito feliz. E, mais uma vez, estar aqui com a Pazu, dividindo o palco é ótimo. Agora eu vou parar de falar e deixar dar a palavra para a Pazu. Boa noite, Mariel, obrigada. Boa noite, turminha querida que está aqui no Zoom com a gente, também no Facebook. Agora a gente aprendeu a fazer todas essas lives, a nossa vida virou esse negócio aí. Quem tinha medo antes já vai perdendo, porque minha filha, agora o negócio é esse aí. Ao mesmo tempo, a gente teve uma melhora incrível na oportunidade. Eu estava assistindo uma live de uma professora de yoga que há mais de 40 anos, desde a década de 70, ela já começou, e ela estava falando que no instituto onde ela trabalha, que ela é a líder aqui no Brasil, que ensina Vedanta, sânscrito, yoga, teve um aumento de mais de 100% na venda de livros e na participação dos alunos do Brasil inteiro e até gente no exterior que fala português nos cursos de Vedanta, né, que é essa, vamos dizer, Bíblia indiana. Então, eu também tive essa oportunidade e então estamos aqui nessa rede também graças, né, a esse impulso compulsório que tivemos para fazer lives e tal. Então, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou rapidinho me apresentar. Meu nome é Patrícia, mas todo mundo me chama de Pazu desde a minha infância. E eu moro aqui em São Carlos, eu nasci em São Paulo, mas eu moro aqui desde que eu vim fazer faculdade. Eu vim estudar biologia, o estudo da vida. Eu mal imaginei que eu ia estudar a vida de verdade, não só célula. E eu me lembro que desde o começo, na biologia, o pessoal falava: o que que você gosta? Um gostava de alga, outro gostava de ecologia, outro de evolução, outro de genética. E eu falava: ai meu Deus, será que eu conto que eu gosto de gente?
Desde, desde pequena, eu entrei na faculdade bem novinha, eu tinha 17, eu mal sabia, eu era tipo meio franga. Eu mal sabia me localizar, mas eu fiz 3 meses de biologia, assim, de um estágio dentro de um laboratório de cromatografia e tal, mas eu falei, isso aqui não é para mim não, eu gosto mesmo de educação. E foi assim, eu fiz a biologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação, trabalhei na USP, entrei em 97, até hoje trabalhando sempre com educação. Mudou um pouquinho o tema, né, Marió? Comecei com Mudou. educação ambiental, para É. depois essa viagem mudar completamente a minha carreira. Eu Uhum. trabalhava bem firme, né, Marió? Eu era daquelas, tipo, sabe a Super. Greta? Eu falo, sabe a Greta? Marió era igual a Verdade, Greta. Eu era igual a Greta. verdade. Gente, ambientalista, pegava o povo. É verdade. Mas eu fazia de verdade, com todo o meu coração, com toda a minha fúria Uhum. também, com muita intensidade. Uhum. E aí, já entrando no título da live, aquilo foi me desgastando, Mariol, foi me desgastando muito. Eu acho que, Uhum. como muitos que estão aqui, a gente chega uma hora que começa a ver que aquele caminho que você está indo está ficando meio esquisito. Uhum. Um dos caminhos principais que as pessoas percebem é por meio das enfermidades, né, Mariol? Claro. A gente começa a ficar doente, aí você, pera, você começa, Uhum. nossa, eu tô doente. Depois aquela doença é recorrente, você tenta uma coisa, você tenta outra, e você começa a ver que no mundo de fora aquilo não vai se resolver, né? Então Uhum. foi assim também comigo. Como é que você resolveu ir para fora, Patrícia? Como é que foi essa sua história de você, sei lá, o que que foi? Cansou? Gente, acordou num dia e falou, não quero mais isso, vou embora. Pegou Ó, o avião e foi foi? tipo isso aí. Ô, gente, quem não tem vontade, me fala aqui, por favor, levanta a mão, para me falar que nunca pensou em largar tudo, pegar uma mochila e sair por esse mundo. Sério. Pessoal, ai, mas me falta coragem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas não sei o quê. A gente fica assim mesmo. Eu também ficava. Fica. Eu queria tanto. Já Uhum. pensou? Sem compromisso, fazer o que eu Uhum. queria, andar por esses países maravilhosos, estudar o que eu queria. Só que eu achava que isso era impossível. Entretanto, com o tamanho dificuldade que foi ficando no meu trabalho, ao mesmo tempo que eu fui fazendo cursos de yoga, de autoconhecimento, meditação, eu comecei a perceber que o problema na minha vida não era a Universidade de São Paulo, onde eu trabalhava, não era a minha chefe ou o meu chefe, não era a minha casa, a minha família, sabe? Eu comecei a achar meio assim. E aí eu falei, Patrícia, querida, agora aquela máxima que você já ouviu tanto, que é Fia, a vida é tua. Então você se vira. E isso é uma coisa muito importante, da gente tomar responsabilidade pela nossa vida e parar de uma vez por todas com esse pensamento infantil de que se a pessoa mudar, se meu trabalho for diferente, se eu fizer não sei o quê, né? E eu me lembro muito bem o Kleber falando isso para mim. Ele falou, Pazu, mas veja, você acha que se você for viajar, a sua vida vai mudar? O problema está dentro de você. Eu falei, olha, tá dentro, mas eu preciso viajar para eu achar, porque isso aqui acabou, acabou. E se você não for junto, eu vou sozinha, porque eu estava determinada a Mas acho sair. que acho que é junto, não é? É um pouco misturado causa e consequência, não é? Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo para mudar, é legal você sair mesmo, sair, pronto, agora estou aqui. Então, isso aí tem alguma coisa a ver com o piloto automático que me pareceu que você estava antes, quando você estava vestida de Greta? A Greta estava no comando. Tá. Ela ligou o play e é igual um É. trator. Pá, 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 pá. Alguns tentavam me avisar, Mario, sério. Alguns com Uhum, gentileza, outros com mais, assim, um pouco mais azul, pega leve, não é assim. A hora que eu uhum, vi que eu não aguentava ir na reunião mais, Mario, do departamento, uhum, nossa, a hora que eu não aguentava mais, que eu achava todo mundo, nossa, eu falei, Patrícia, você tá ficando ranzinza, a idade dos 40, minha filha. É assim que você gostaria de passar o resto da sua vida? Aquela uhum, pessoa que ninguém aguenta ficar perto, né? E aí eu comecei a uhum. perceber esse piloto automático, que é basicamente, Mario, a gente passar por cima da gente o tempo inteiro.
A É, gente não deu um minuto para se observar. é, E claro, a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando mais fácil de ver. Mas você está naquela velocidade dos 30 anos, 25, 30, 35, é. vai Mas passando por parece que, mas parece que a gente também se culpa muito porque não está sendo produtivo. A questão da viva a vida intensamente. Então, parece que viver a vida intensamente é fazer coisas de minuto a minuto, né? E não ter tempo de parar. Nossa, sentei. Nossa, por quê? Você não tem nada que fazer? Não parece isso, não é? É bem assim. E aí a gente começa agora que a gente vê mais, estuda mais como funciona a mente, a gente vê que a gente tem um juiz interno implacável, né, Mario? E esse juiz implacável ele tem tudo a ver com o piloto automático, né? Você Claro. quer sair do piloto automático, o juiz implacável, ai, mas tu é folgada, hein? É, Aí ele deixa a gente com culpa, se sentindo feio, se é, sentindo mal amado, rejeitado, isso, aquilo outro. Fora que o próprio mundo do consumo em si, né, turminha? claro. Nossa, o próprio mundo do consumo diz que você tá feia, Uhum, apartada do que é bom, que você não tá rendendo tanto. uhum, uhum. Várias coisas, você nota as publicidades, né? E que coisa, isso também é uma violência. E, claro, no piloto automático não deixa você pensar. Consome, vai, isso, sobe, desce. E, e no meu caso foi quando eu fiquei doente mesmo. E eu estava prestes a ter uma doença mental, porque eu comecei com enxaqueca muito frequente, cólicas menstruais, daquelas feias mesmo. Eu me Uhum. lembro de um dia chegar na reunião em São Paulo, saindo daqui de São Carlos, 4 horas de carro, eu cheguei e fui direto para o hospital universitário. Nossa. Tomar aquelas Plasil. Uhum. Tamanha tensão, gente. Como eu fazia isso Hum. comigo? Eu imagino que alguns daqui também já fizeram coisas Claro. muito, muito terríveis e a gente não percebe. Patrícia, eu vou te dizer uma coisa terrível que eu fiz. Ainda bem que eu me sabotei na minha autossabotagem e não deu certo, né. Mas na época que eu estava trabalhando, isso há muitos anos atrás, né, ainda estava estudando, e eu, assim, eu pedia para ficar doente, porque se eu ficasse doente, se eu tivesse um resfriado, assim, bem forte, com febre e tudo mais, né, que eu pudesse ficar uma semana em casa de cama, eu ia descansar. Aí a minha sabotagem venceu a minha sabotagem, eu não fiquei doente. Mas olha a que ponto chega a doença de um ser humano, né, para querer ficar doente para descansar, Tem a né. dó, né? E a gente faz isso direto. Aí chega uma hora que você Uhum, fala, gente, eu preciso parar. E aí esse é o momento da glória. uhum, Então, sem mais escusa, sem mais nada, fala, gente, isso foi esse momento que eu cheguei. E eu disse para o Clever, então, que eu não aguentava mais. Ele falou, mas você é funcionária pública, vai pedir demissão, quando que você vai arrumar um emprego na USP de novo? Né, lógico, eu também uhum, pensava isso, eu falava, gente, mas eu vou ficar doente da mente, e quem vai me salvar? A USP vai vir lá em casa me tratar? uhum. É, Quem vai me cuidar de mim? E uhum, entrar num processo de pânico, depressão, todo mundo sabe, ou qualquer uhum, outro similar, gravíssimo. uhum, A gente sabe que não é fácil. Eu falei, por que você está fazendo isso, Patrícia? Você precisa entrar na doença para você depois ficar buscando um caminho melhor? Não, você trata de arrumar sua vida. Então, falei com a minha mãe, com meu pai, com o Clever, todo mundo aqui, todo mundo, ai, que loucura, tal. E o Clever também estava passando, meu marido, por uma situação semelhante. Ele estava terminando uma bolsa de pós-doutorado na Federal. Então, a gente decidiu que a gente ia. Juntamos dinheirinho, tudo. Pedi licença na USP, e lá a gente pode pedir. Eu pedi uma licença de 2 anos, que é o máximo. Mas eu falei para eles que em um ano eu ia voltar. Mas eu não pretendia voltar. Corta essa parte, se alguém for ouvir. Eu não queria, eu falei, ah, não, você vai voltar? Eu falei, acho que sim, tal. Eu falei, ai, uhum, vai dar um ano, eu vou estar pedindo esmola na rua, porque ficar um ano, eu e o Clever sem ganhar dinheiro, viajando, claro que a gente vai estar na rua pedindo esmola. uhum, Então eu volto, peço demissão e me viro. Não sei, vai ser uhum, assim. Isso que eu tudo imaginava. uhum. Então a gente decidiu sair e a gente fez todo um planejamento, Mario. A gente fez até um livro. O livro tinha mais referência bibliográfica que a minha tese, de como uma viagem em Uhum, busca da sustentabilidade. uhum, Mal sabia eu onde morava a sustentabilidade que eu não conhecia uhum. dentro de mim mesma.
E a gente Uhum. fez esse livro, onde a gente ia passar isso, aquilo, que lugares que a gente ia visitar. Em um ano a gente ia Uhum. passar em 20 países, a gente ia escrever um livro. Minha Hum. filha, na primeira semana a gente chegou na África do Sul, foi tão maravilhoso, o lugar era tão lindo, era uma fazenda Uhum. orgânica, a gente se inscreveu, né, Hum. para poder voluntariar. E a partir dessa experiência, acolheram a gente lá, é um site, né, o Worldwide Opportunities on Organic Farming. Vou pedir para o Hum. Kleber escrever aqui para vocês, Legal. é um site, e você pode se voluntariar, dizendo as coisas que você Hum. sabe fazer, né? Eu não sabia muita coisa, mas já ajudava. E eu gostei tanto, Maria. O Kleber também. Pensa numas pessoas felizes. Ele não Ah, que parava de sorrir, era delícia. só alegria. Ah, que E aí, em vez de delícia. ficar uma semana na África do Sul, a gente acabou ficando um mês, depois viraram Hum. 2, depois viraram Hum. 4. Aí a gente foi mandado embora do país porque a gente passou o limite Que delícia. do passaporte, do visto. E a Aham. gente rasgou, queimou nosso livrinho lá e fomos com o nosso coração. A gente falou, eu quero ir para tal lugar, e a gente ia, e a gente foi. E assim a gente continuou nossa viagem na maior alegria. Assim, o começo foi planejado, né? Vocês saíram daqui com um plano para um ano completo. E depois foi acontecendo, vocês foram se acomodando. E essa acomodação na viagem, como é que foi essa acomodação no coração, dentro de cada um de vocês? Ô, gente, o pessoal pensa que é viajar pelo mundo, aquela ilusão, que você fica Hum. sorridente num hotel 5 estrelas, que todo mundo vai te servir. Eu e ele, a gente tinha uma mochila, a minha tinha 13 quilos, a dele tinha equipamento fotográfico, tinha uns 16. Hum. Aquele único sapato, uma havaiana e um outro sapato. Uma calça que eu não aguentava ver a cara dela mais. Uhum. E uma coisa que eu achei muito desafiadora para mim é que, conforme a gente chegava num lugar, Mario, a cultura é completamente diferente da sua. Ninguém Aham. sabe quem você é, se você é professora universitária, se você tem doutorado, se você. Ninguém quer saber. E eu comecei a achar isso ótimo. Eu consegui me Uhum. livrar um pouquinho daquela identidade, Mario, porque Que onde bom. eu ia nesse São Carlos, o povo É, vinha me falar: Azul, é. Uhum. você que é a rainha da sucata, que eu trabalhava com lixo. Mais esse personagem. Essa Ah, máscara grudou em mim. Eu queria me é. livrar. Então, Maria, eu acho que a adaptação principal foi aceitar. Gente, é um pouco difícil, porque, por exemplo, você chega na África do Sul, lá, a divisão entre brancos e negros é muito persistente ainda. E você acha um pouco estranho. E que você seja considerada branca e um pouco de preconceito com relação, entendeu? Você começa a se sentir Uhum. meio esquisita. E aí Uhum. eu me livrei um pouquinho dessa vontade de querer impor o meu pensamento. Não, mas eu penso que o racismo já devia ter Uhum. sido, sabe? Nossa, eu fiquei tão Uhum. feliz quando eu podia ficar quieta. Professora, a gente fala Uhum. tanto, Marió. A gente quer É, ensinar os outros. é. A gente tem que ter opinião, não é? Tem que ter opinião, né? Turminha, se vocês quiserem, manda notícia aqui, manda oi, manda. Como chama, Marió? Pergunta. Que o, Perguntas no chat. É, que eu estou aqui para isso, hein, gente? a Marió também está aí ajudando. Se tiverem alguma E, curiosidade. ô Pazu, agora, sei lá, você é uma pessoa que teve coragem, que foi para fora, né, para se encontrar. A gente sabe que a gente se encontra dentro, mas, como eu te disse, tudo ajuda, né? Você deu o primeiro passo e foi super válido, né? E para quem não quer virar uma peregrina como você, ou ainda gosta dessa loucura do dia a dia, como é que fica? O que que você sugere para a cabecinha dessas pessoas? Olha, turminha, não precisa sair de peregrina aí não, mas ajuda, viu? É, ajuda, É né? uma de louca. Sabe por Uhum. que ajuda? Primeiro eu vou falar dessa parte, depois, para quem não pode sair ou tem, né? Sabe por que ajuda? Porque a gente veste uma capinha de mãe, de professora, de não sei quê, de irmã que cuida do irmão, de cada coisa.
da igreja tal, disso, daquilo. A gente veste um monte de mascarazinha que a gente acaba se mesclando com essa máscara e a gente não sabe mais quem a gente é, de Uhum. verdade. E a noção que a gente faz da gente mesma, ela é tão equivocada porque ela vem através dos nossos sentidos. Ela foi construída na idade mais tenra, os principais valores da vida, através da nossa família. E então a gente começa a perceber que essa máscara está tão grudada à cultura e tudo isso, que fica difícil você, de um dia para o outro, resolver falar: não, eu não sou mais essa daí que vocês achavam que eu era, eu quero liberdade. Uhum. Normalmente, o que eu vejo que a gente faz, Marió, é um processo de projetar nossa raiva, de que a gente não consegue ser livre. Nos outros, você começa já a ser agressivo com o seu parceiro, com a sua mãe, com o seu filho, porque você fica com aquela coisa dentro de você que você fala, gente, alguma coisa me incomoda muito, e a gente normalmente acha que isso aqui está lá fora. Então, o primeiro passo, Marió, seria a gente trazer para dentro e a gente olhar para dentro da gente e observar que lá dentro tem algo a ser descoberto. E os monges budistas, com quem eu aprendi meditação, eles enfatizam tanto uma coisa muito importante, Marió, para esse olhar para dentro. Que a gente, quando for fazer esse caminho para dentro, pode ser através de um minuto de silêncio, de um curso que está fazendo, vai caindo aquelas fichinhas, uma prática de yoga, que vem aquele pensamento, a professora fala alguma coisa, né? Que a gente seja muito generoso com a gente. Isso é tão importante, turminha. Se você estiver anotando, anota isso. Porque a tendência, Marió, é quando a gente para olhar a mente, o que a gente vê lá? Uma confusão. Um monte de pensamento que a gente nem sabe que é pensamento, a gente acha que é a gente. Então, Marió, o primeiro passo é esse calmar, para que Uhum. eu possa ter momentos comigo de eu observar. E a meditação ajuda a gente muito a observar o que acontece dentro da cachola. Meditação, eu acho que é o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Tudo de bom, não é? Nem que seja um minutinho assim, pra você parar um pouco. Nossa, que delícia que delícia. É uma coisa que eu sugiro mesmo, né? Para, sei E lá, para todo pessoal, mundo Mariel, tem uma fazer. ideia equivocada do que seja meditação, né? A gente fala meditação e você é ansioso, agitado, você fala, não é para mim. A meditação é para todo mundo. A meditação é o contrário do que se pensa, na verdade. É. Basicamente, a meditação, todo mundo tem a ferramenta, que é a consciência. Uhum. Então, quando você para por alguns instantes para observar como você está respirando, gente, segundos, isso já é meditação. É, Eu olhar desculpa, Patrícia. para como isso está acontecendo comigo. Depois você começa a ampliar isso para como os pensamentos estão indo. E o Mingyur Rinpoche, que é o mestre meu de meditação que eu adoro, um monge tibetano, bem humoradíssimo, ele sempre fala que a nossa, ele dá algumas metáforas para a gente entender como é a nossa mente. Os budistas vêm estudando há milênios, né? Já 2 milênios, 3, como funciona a nossa mente, mas a gente não aprende na escola, não aprende em casa, porque a gente não sabe aqui no Ocidente. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala que meditar, olhar para a mente, é mais ou menos como se a gente tivesse uma televisão em casa e a gente fosse olhar a televisão. A televisão seriam os nossos pensamentos. E a gente está do lado de fora da televisão, olhando aquela. Ele falou: o único problema da nossa televisão é que os programas lá dentro são super velhos e repetidos. Nossa, verdade. Esse é o programa da nossa TV. Aqui só tem TV aberta. Tem um físico russo que ligado bastante a essa parte, que chama Vadim Zeland, se não me engano, que ele sugere, ele fala assim, para a gente olhar as duas telas. Então, é como se a gente visse a tela interna, que é o que está se passando dentro, e o mundo. O bom seria a gente se colocar nesse meio aqui, entre as duas telas,
para a gente nunca perder o contato com o mundo, claro, mas a gente ter um observador de nós mesmos também. Azul, tem aqui duas perguntas muito boas. Posso falar? Por favor. Uma aqui da Cristiane, que é bem legal aqui, ó. Por favor, como podemos discernir a busca pelo autoconhecimento e a fuga dos problemas? O que existe aí? Como é que você diferencia um do outro? Muito boa pergunta, Cris. Excelente pergunta. Porque eu já ouvi falar muito disso, de um dos perigos existentes na meditação, no autoconhecimento, que seria a gente virar zen, não se importar mais com nada, o mundo caindo em guerra na sua casa, e você olha para o seu filho e fala: tudo bem. Não é assim, né? Não é assim não, turminha. Por quê? Porque isso é um auto-engano, né? Isso é um auto-engano. Então, para a gente saber se a gente não está incorrendo neste erro, basta a gente conhecer um pouquinho mais e perguntar a diferença dentro de nós entre o que a gente está sentindo, se isso é indiferença ou se isso é saber discriminar. Isso está acontecendo aqui, é impermanente, vai passar, mas eu estou por isso agora. Isso é o discriminar. Certo, errado, bom, mal, agora para mim. A outra é a indiferença, do tipo, ah, o povo morrendo, não tem problema. Não é? Que é a tendência, talvez no começo, da gente querer se livrar daqueles dramas. Depois você começa, Mariol, a perceber que tudo isso, tudo que a gente vê no mundo externo, passa por um crivo da nossa percepção. E você Uhum. começa a perceber que a sua percepção tem um filtro. Gente, basta ver mulherada quando a gente vai ficar menstruada. A gente já bota um óculos do ódio mortal. Não é brincadeira. Algumas mais, outras menos. Mas é um período em que você vê que é você ainda. Entretanto, varia tanto ao longo do mês, Uhum. ao longo do dia, que essa percepção que a gente tem, a gente começa a ver que ela não é confiável, Marió. É. Então você começa só a reparar. Eu, quando fico com raivinha, daí eu olho, deixa a raivinha vir. Ela não é à toa que ela chega, viu, turma? Inclusive, tem situações que a raiva é sua melhor amiga. Mas se tem Uhum. situações que não precisa, aí ela Claro. chega. Em vez de rechaçar, eu falo: por que você veio visitar minha querida amiga? E aí Uhum. conversa com a sua raiva, vê lá dentro, observa onde ela está no seu corpo. E aí a gente vai ver que às vezes aquela pessoa que disse alguma coisa para você no trânsito ou na cozinha, naquele momento que você estava, né, atravessado, você vai ver que isso talvez tenha lá atrás uma dorzinha tão doída dentro de você mesma. E que aquela pessoa deu aquela cutucadinha. Agora o problema é a pessoa? É aquela história, bateu, doeu, toma que é teu. Esse é meu lema, agora tá na geladeira, turminha. Não é? Não tem jeito, né? Assim, você falou que a raiva é nossa amiga, muitas vezes o medo também é nosso amigo, né? Verdade. E assim, a gente não pode negar. Então, isso aí é legal, Cristiane, e é difícil de explicar, mas é mais fácil de sentir mesmo, né? Não é negação, não é o, ai, eu vou ligar o piloto automático e vou esquecer. Não, você pode fazer alguma coisa para ajudar? Não pode. Então, é questão da resiliência mesmo, né? Se não pode ajudar, aceite, porque aquilo com certeza vai trazer alguma coisa de bom. A pandemia, para quê? Mas para que a gente ficar reclamando? Ai, que vontade de sair. Ai, que para que isso, gente? É o que nós temos no momento. Vamos aproveitar isso. Você não começou a live falando um monte de benfeitorias, né? Acontecendo agora de novas oportunidades. É ruim em muitos aspectos? Claro que é, mas é o que a gente tem. Então vamos tirar daqui o melhor que a gente puder para a gente crescer. O melhor. É Né? interessante, Mariel, porque ligando com o tema daqui, né, do piloto automático, a gente começa a pensar que quem é, e a pergunta eu vou fazer aqui para todo mundo, quem é que percebe, o que é que percebe que o piloto automático está ligado, que você está andando no piloto automático na sua vida? Já pensaram nisso?
Quem é aquele que fala, nossa, eu tô no piloto automático? Quem me ajuda aí, turminha, no chat? O que é que faz a gente... O que dentro da gente consegue ver isso? Não é verdade? Que a gente está no piloto automático, alguém percebeu, Marió. Quem é esse que Sim. percebe? Uhum. Eu Somos entendo, muitos? eu entendo que seja a nossa consciência. Exatamente, é a nossa consciência. E olha, gente, essa é a melhor notícia dessa live. Que todo mundo tem consciência. Todos nós temos consciência. Embora falar, ah, não, aquele cara não tem consciência. Tem consciência. Todo mundo tem consciência. Só que essa consciência de observar, ela precisa estar ligada. Normalmente a gente está desligado. Vou contar como é o piloto automático, uma das facetas. Marió, você está lá fazendo uma coisa, cozinhando. A gente faz todo dia. Está cortando a cebola. Onde está sua mente? Fia, deu volta, 2 voltas ao mundo. Sem passagem, sem gastar dinheiro. A gente vai nos problemas, a gente vai na preocupação, a gente volta nas memórias, a gente fica indo e voltando do futuro para o passado para o futuro. A cebola já queimou, você já foi ali e você está no módulo automático. Só que isso não é só quando a gente cozinha, Marió. É, Normalmente, turminha, a gente fica com esse modelo do piloto automático o tempo inteiro. o tempo inteiro. E é possível treinar-se para sair do piloto automático? Sim. A meditação é um dos caminhos lindos. Por quê? Porque você passa a observar. O momento que você percebeu que você estava no piloto automático é chamado momento meditativo. Essa é a meditação. Não é como o povo fica, pensa que a gente fica assim, Marió. Om, Ah, om, om. Não é assim não, turma. ou Tem as então, meditações pior, dos om. para de pensar. Impossível parar de pensar. Então, é só observar os pensamentos. Não é? Os mestres dão Observa. uma metáfora tão bonita pra gente. Eles falam assim, ó. Os nossos pensamentos, turma, eles vêm tipo cachoeira. Não sei se vocês já repararam. Uhum. Eles vêm tipo cachoeira. Cachoeira, às vezes eles estão que nem lago, Marió, espelhado. Você fala, nossa, eu me sinto tão bem. Aquele lago dourado, a gente quer que dura para sempre. Daqui a pouco vem uns entulhos, uma Uhum. lama no lago. E eles falam, esse rio que está passando aí são os seus pensamentos na sua Uhum. mente. Eles passam assim mesmo, vem barco, vem cachoeira, vem lago. E você, queridos, você, queridas, está sentado na praia. Este é a consciência, né? Este é o observador. Eu estou na praia, observando na praia do rio, observando esses pensamentos passarem. O que acontece quando a gente está distraído piloto automático, turminha? Onde a gente está? Na praia ou dentro do rio? Dentro do rio, com certeza. Quando o rio tá calmo, você tá bem, né? Você dá aquele sorriso, você é amável, Uhum. paciente, tá tudo indo bem. E depois, quando começa aqueles problemas, aqueles pensamentos de tipo uma lama de verdade. Ah, mas aí a culpa não é minha, a culpa é sua. Exato. Quem foi que derramou essa lama aqui dentro? E aí Eu você não tá lá tenho nada embaixo com do isso. rio, tá rodando, rodando, e a Uhum. meditação fala: "Ei, ei, ei, volta para a praia". Você fala: "Ai, Senhor, graças a Deus eu tenho uma praia para ficar". É só Uhum. esse lugar de refúgio. Não é tão difícil, mas exige um treinamento. E o que acontece de principal problema, Marió, para os meditadores que estão começando, e eu convido quem ainda não medita, né, para vir para esse aprendizado, é de que quando a gente começa a observar a mente, parece que ela fica mais agitada. Só que não é que ela está mais agitada, é que A você gente pegou uma está lupa para observando. olhar. É. E aí você fala, que nem eu no retiro, Marió, fui lá no retiro. 10 dias em silêncio, né? Ô, gente, a primeira hora eu falei, vou muito bem nesse retiro, isso aqui vai ser ótimo para mim. Uma delícia Uhum. ficar sem falar com esse pessoal, vou achar ótimo. Me dão comida, me dão uma cama, é tudo que eu preciso. Na segunda hora eu tava, que inferno, como eu vou fugir? Ainda faltam 9 dias e 10 horas. Meu Deus, eu não posso fugir.
Uhum. Então, a mente, no quarto dia, eu estava querendo matar a professora, de verdade. Eles tiram os objetos da gente. Ela não falava nada. Eu falava, olha lá, nem se importa. Essa daí fica quieta meditando. Aposto que não está meditando. E aquele lá, você acha que está meditando? E essa outra aí? Gente, eu não conhecia ninguém. A minha mente produzia todo o relato, raio-x das Uhum. pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Nossa. Chegou no quinto dia, eu falei, Patrícia, quem é esta pessoa reclamenta que mora em você? Você nem conhecia. Quem é essa grande desconhecida que passa 100% do tempo reclamando? A hora que eu comecei a me dar conta disso, Marió, nossa, foi duro, porque eu comecei a me penalizar. Comecei a jogar chicote em cima de mim. Falei, Pazu, você não tem saída. Sua saída vai ser a loucura, com certeza. Essa coisa de reclamar, espera aí, tem uma pergunta aqui. Antes vou te passar a pergunta que tem a ver com o que você estava falando de meditação, inclusive. Monique perguntou como é que foi o retorno dessa viagem maravilhosa que você fez, como é que foi o retorno para a inserção depois no trabalho mesmo, tá bom, Pazu? Tá Depois eu bom. falo um pouquinho de reclamação. Tá bom. Turminha, eu já vou adiantando o fim da história, tá? No final, o retiro, a viagem, que era 1 ano, se tornaram 2 anos. Eu pedi prorrogação para a USP e, na verdade, eu não queria mais voltar. E eu fiquei esses 2 anos e acabei passando os últimos 6 meses na Índia, morando num retiro de silêncio, que eu tinha tanto medo. 6 meses. E aí, o retiro terminou no final de dezembro de 2017 e dia 3 de janeiro de 2018 eu tinha que estar aonde? Na minha sala, na USP. Uhum. Vocês imaginam a vontade que eu fui? Eu me lembro, Mariol, que nessa manhã eu acordei e fui chorando daqui até a USP, 25 minutos. Oh, Ah, uhum, fui mesmo, gente. O meu corpo estava aqui, a minha mente não estava. Eu não conseguia uhum, sair da onde eu estava. uhum. E diz que demora um tempinho mesmo, que a gente vem de avião, o corpo Claro. chega antes. Claro, claro. Os indígenas dizem isso, que umas coisas do nosso adoecimento é que a nossa alma não tem a mesma velocidade do nosso corpo. É. E a gente não Uhum, respeita. Então, uhum, Monique, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um bom tempo, uns 3 meses, muito impactada. Eu estava uhum, assim, desnorteada. E eu ia pedir demissão, e eu ia fazer tudo aquilo. E eu comecei a me assentar, meditar, e eu comecei a ver que dentro de mim, Monique, começou a nascer, ao conversar com meus colegas da USP, a conversar com os alunos, os funcionários, muito amigos meus, e ver tanta gente enferma, tanta gente em sofrimento. Eu comecei a me dar uma compaixão tão enorme, porque eu estava exatamente daquela maneira antes de viajar. E eu tinha encontrado uma maneira de viver tão lúcida para mim, que me fez tão bem, que não tinha como eu regressar para aquilo. E eu uhum, comecei a querer compartilhar com eles. Então, eu escrevi um projeto para oferecer sustentabilidade, que eu trabalhava já, só que interior, de uhum, dentro. Eu falei para o professor, à época, diretor da escola de engenharia, onde eu trabalhava, que não adiantava a gente querer consertar o mundo fora. Consertar rio, água, lixo, uhum, floresta. Dentro da gente, a gente estava um caco. uhum, E que a gente tinha que se arrumar ali. Então, a partir disso, a minha motivação era tão gigantesca, porque era tão verdadeira. Sabe quando vem do coração, não tem mais como se negar? uhum. Que foi me aberta, vamos dizer assim, essas portas. Eu sou muito grata. Então, de uma situação que eu estava quase pedindo demissão, eu mesma acabei abrindo as portas para mim mesma. E hoje, como vocês sabem, eu sou educadora na USP, continuo com o meu cargo, só que eu só ensino yoga e meditação, não só. Né, Maria? Os cursos lotados, né, agora ainda pela internet, e numa grande satisfação. Eu nunca imaginei que eu poderia voltar para a USP e ensinar yoga, sinceramente. Era a última coisa que eu poderia imaginar na minha vida. E a questão que eu ia falar de reclamação, né? A gente acha que a gente não reclama, não é? Então, eu me vejo mesmo, às vezes eu falo assim,
Nossa, estou tão cansada, mas eu não estou reclamando, eu estou só, entendeu? O fato de você se justificar é tudo uma confusão tão grande, não precisa, você reclama um pouquinho, pronto, acabou. Mas até a culpa disso, né? Mas a gente reclama porque está frio, porque está calor, porque não chove, porque, nossa, o piso está cheio de terra vermelha, nossa, está chovendo demais. Ih, como está frio hoje, não? Nossa, como venta aqui, nossa, como não venta aqui. Então, a gente não se percebe o quanto a gente reclama o dia inteirinho. Entende? Muito A gente, verdade. E não é? A gente se é um tipo um acostuma. padrão. Isso que eu ia falar, a gente é tipo um Padrão. padrão. O que acontece, Marió, que eu acho que foi o principal aprendizado que eu tive nessa viagem? Que a partir do momento que você começa a observar esse grande desconhecido que mora dentro da gente, a nossos pensamentos, a nossa mente, você não fica mais vítima deles. Você também não luta contra eles. Os nossos mestres dão um exemplo interessante. Eles dizem que a nossa mente é como de um macaco, né? Seria o próprio macaco, pulando de galho em galho, muito Uhum, louco. Não uhum, para um minuto, não consegue ficar parado, sempre está buscando algo. É a natureza da mente não treinada, né? É a nossa, uhum, só você, turminha, que está me assistindo aqui, que tem assim. Todo mundo, tá? Bem louca. E aí a gente tem dois padrões normalmente. O primeiro é a gente querer seguir o macaco. Faz isso, faz aquilo. Ai, tá ruim, tá bom. Para de reclamar. Cheio de ordem. Como se aquele macaco fosse o nosso mestre. Não tem a menor condição, né, turminha? Mas é assim que a gente uhum, vive. E a uhum. segunda opção é aquela em que a gente resolve dar um basta no macaco. E ele é tipo o gremlin. Você mata, vem mais. Ele se reproduz. E lógico que os dois caminhos são difíceis, né, turminha? Nenhum dos dois está funcionando. Então eles chamam que o caminho do meio, que seria fazer amizade com o macaco, o que, que é? Dá um servicinho para o macaco, ele gosta tanto de um serviço. Um servicinho para o macaco que ele gosta. Olha a observação, observa a respiração, observa os sons, sente como está o seu corpo em um minuto. Ele não gosta de tarefas de longo prazo, Marió. Detesta. Se Uhum. você forçar ele, ele vai ficar muito rebelde. Então a gente tem que aprender ainda essa primeira coisa, né? Essas primeiras lições da meditação. Ô, Pazu, o que que você diz para as pessoas que falam assim? Meditação não é para mim, porque eu não consigo ficar parado de jeito nenhum. Ou então, isso é um. Outro é o seguinte, olha, eu estou sabe, cheio de coisas para fazer. Quando eu estiver de férias, quando eu estiver na praia, bem legal, aí eu vou fazer meditação. A Você gente, vê? acho que muitos de nós já pensamos isso, né? Já. Não tem um momento ideal para você fazer, é simplesmente qualquer momento é um momento para você fazer a meditação. E a meditação, claro, eu digo que a gente pode fazer por aplicativo, pode, mas busque um curso, uma pessoa que possa guiar você. Tem um monte de coisa agora pela internet, gente. Vamos aproveitar esse momento. Aqui no Espaço Candala, que virou minha casa, também virou isso, viu, Monique? Não só profissional na USP, mas a gente abriu um estúdio de yoga, de meditação aqui. Vou pedir para o Clever escrever o www, por favor, aí no chat. A gente também oferece 1h30 nas quintas-feiras de estudo sobre meditação, para iniciante, para quem já está praticando, né? Porque a meditação é para todos, mas se você nunca teve nenhum contato, realmente, Marió, fica difícil. Realmente, falta um pequeno passo, é pouco, mas para te guiar um pouquinho Claro, neste caminho. E a gente vai ver também, Maria, que existem vários tipos de meditação. E você tem que um pouco conhecer um, claro. depois você tenta o outro, para ver qual tem maior afinidade com você. Mas a meditação pode ser feita para todos, gente. É tipo uma medicina, uma cura mesmo para nossa mente. É, e as pessoas podem ser extremamente agitadas e fazer meditação, porque a meditação vai auxiliar. Não é assim, nossa, não, se eu fosse mais calmo, eu faria. Não, é o É o contrário, contrário, é o é o contrário, contrário. é o contrário. Eu Não, tenho. não pode forçar o macaquinho, né, turma? Não Não, pode não forçar o pode forçar macaco. uma pequena. Não pode forçar 5 nada. minutos, nada, É, nada. não pode forçar nada. Ô, Mario, eu gostaria de compartilhar, não sei que oração, acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos. Eu queria compartilhar uma coisinha com vocês, turminha. Eu acho que a Mario já ia perguntar, mas tem a ver com isso que a gente está conversando. Quando eu cheguei lá na Índia, eu não queria ir, né, turma? Eu imaginava diarreia, lixo,
Nossa, aquela gente pobre! Tinha um treco. Mas no final, o que que a vida fez? Me largou lá na Índia, porque era o caminho do Nepal, só por isso. E a gente chegou naquela Índia, me inscrevi num retiro de yoga de meditação. Falei, Clever, a gente vai ficar enfurnado aí, porque essa Índia deve ser muito perigosa. Uhum. Vamos para um retiro. E no final das contas, o retiro foi absolutamente transformador. Eu não conseguia parar de chorar. Eu achava que aquele retiro basicamente era minha casa. Eu não queria mais voltar para o Brasil. Eu queria me separar do Clever. Eu queria virar monja. Resumindo, Marió, tudo isso em uma Nossa. semana. O Clever não quis o divórcio, falou que ele também ia ficar. Que bom! Tá bem, gente, alguém tinha que pensar, mas né? Eu me lembro ele falando, Pazu, você não quer pensar um pouco melhor? 13 anos de casada, Clever, eu vou virar monja hoje. Ele falou, mas você já perguntou para a dona do monastério aqui se ela te aceita que nem... Aí eu fui perguntar para ela, ela falou, não. Já vou chegar aí, Marió. Então, eu escrevi aqui, Marió, 3 coisas que eu aprendi depois nesse retiro, que na verdade eu acabei morando, ficando 6 meses, né? Que eu Uhum. aprendi com essa monja que eu sou hoje. É uma mestra para mim, Marió. E eu queria compartilhar a primeira que eu escrevi aqui, que seria uma síntese do que eu aprendi vivendo com ela, vivendo nesse retiro. Uma coisa que ela me ensinou na prática, porque, Mariô, ela mal falava. Era um retiro de silêncio. Ela é tão simples que ela fala pouco. Uhum. E eu, que sou a maior faladora da paróquia, Uhum. tive que aprender a ficar quieta. E ouvir, e ver. Uhum. E eu me lembro que há uma coisa que me impactou muito, 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 foi o fato da Lalita Di ter um respeito por si mesma e pelos outros como eu nunca vi na minha vida. E não é um respeito de educação que a gente recebe, aquelas coisas, né, Mariô? Uhum. O que me chamou a atenção foi, primeiro, se ela não estava com vontade de sorrir, gente, ela não sorria. Se ela não estava com vontade de conversar com você, você falava, oi, tudo bem? Ela dava um assim e saía andando. Às vezes eu estava no meio Uhum. da minha história e ela saía andando e me deixava falando sozinha. Ai, Uhum. vai vendo. E eu comecei a perceber que no começo isso foi um impacto para mim. Depois eu comecei a perceber como eu passava por cima de mim mesma para querer agradar os outros. Uhum. Um princípio do yoga é a verdade, chama Satya. Uhum. Verdade consigo, gente. Se você não tá com vontade de falar para a pessoa e você fica, por quê? Que violência! Com você e com o Uhum. outro, um desrespeito. Ela não sai andando, Marió. Ai, que ótimo! Não é ótimo? Não é? Sem ser Nossa! grosseira, gente. E eu comecei a ver também, por exemplo, no primeiro dia, eu falei, nossa, Lalita Dia, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, Patrícia, não se preocupe. Eu estava muito ansiosa porque os estrangeiros, 60 estrangeiros por semana, eu ia ficar 20 semanas lá. Iam chegar o primeiro grupo, eu falei, nossa, Lalita Dia, eu tô morrendo de medo. Ela falou, não se preocupe, Patrícia, eu não vou te ensinar muito. Eu falei, como não se preocupe, eu não vou te ensinar? Me deu tilt. E eu fui percebendo ao longo do tempo que o ensino dela não era com as palavras, Marió. Não era de verdade, era com a presença e a Uhum. ação dela. Tão Que simples. ótimo! E eu comecei a perceber que as coisas que eu fazia que eu achava errado, por exemplo, era para chamar a atenção de determinada pessoa, ou era para fazer assim, ou se acendia a vela de tal jeito, ou tinha que Hum. recolher o povo em tal horário, eu fazia errado. Eu fui percebendo ao longo das semanas. Ela não Hum. me corrigia, Marió. Você pode acreditar nisso? Não Você me foi corrigia observando. nem um dia. Eu percebia quanto ela me deixava que eu aprendesse comigo mesma. Uhum. De verdade. Ô, gente, que maior respeito que isso? É. Um respeito. E depois que eu passei esses 6 meses, eu fui visitá-la outras vezes, inclusive esse ano Hum. em fevereiro. E eu cheguei lá e tinha uma outra estagiária. Lá se chama Karma Yogi. Aquele que vai Hum. ajudar. Karma é ação. Uhum. Então, eu cheguei e comecei a conversar e eu via que
Karma Yogi chamada Lisa, da Alemanha, também fazia alguns erros, sabe? Tipo assim, entrava com calçado no salão, vários, besteirinha e Uhum. coisas um pouco mais assim. E a Lalita Di também não corrigia. E a Lisa fazia coisas que eu não fazia totalmente diferente. E a Lalita Di respeitava. E eu falei, eu cheguei para a Uhum. Lisa e falei, Lisa, você já reparou como a Lalita Di respeita a gente profundamente? O seu jeito de ser e o meu jeito de ser. E eu me sinto tão bem perto dela, por quê? Porque ela não acha que alguma coisa em mim está errada. Ah, Ela não uhum. acha. Uhum. Ô, gente, como que a gente olha para os outros? Fala Sempre para está mim, Mario, errado. por favor. O outro tem Nossa, sempre aquele probleminha. nossa, com certeza. A gente quer sempre consertar os outros, Uhum. Sempre. não é? Então, Uhum. uma lição que eu tive profunda foi desse respeito consigo, Marió, e com os outros. Uhum. Maior aprendizado que esse. Eu mudei minha forma de atuar com as pessoas que trabalham comigo completamente. Uhum. Completamente. Seja aqui no espaço Kandala, com as professoras de yoga, seja na Uhum. universidade. Comigo mesma, me respeitar muito mais. Uhum. O Marió tem uma perguntinha aqui. Posso ir, turminha? Como lidar com aceitar a situação, com se acomodar? Como é que é, Clever? Como lidar com a diferença entre aceitar e se acomodar? Essa também é difícil, hein, Marió? Vai na mesma da Cristiane também, né? É a Uhum. mesma, né? É Tem um muito. autor que eu gosto muito, turminha, que ele chama Eckhart Tolle. O Clever pode Uhum. colocar, digitar também o nome do autor. E ele diz que perante as situações, a gente tem 3 opções. Primeira opção, uma situação difícil, né, turminha? Situação fácil, a gente fica na boa. Uhum. Primeira, é você mudar a situação. Então, tá difícil, a gente tenta mudar, né? Suponhamos que isso não é possível. Às vezes não é possível, turminha. A segunda opção é você se retirar daquilo, daquela situação que está difícil. Não tem como, tchau. E a terceira é aceitar que aquilo está assim agora. Qualquer outra é insanidade. E seria outra? Revolta, xingamento, forçar. Não sei. Gente, dá para você mudar? Mude. Não dá. Você pode se retirar ou aceitar. Só que isso requer o quê, Maria? Marió? Sabedoria. É isso que os Uhum. mestres falam. E a sabedoria não está de ler livro. Não, é na Segundo eles, a prática. sabedoria está interna. É. A gente tem toda a capacidade aqui Uhum. dentro já. Mas a gente precisa parar. Parar. É, a gente precisa, na meditação, o que é mais importante, a gente para, né? E o mais importante é a gente ouvir, né? Ouvir o que o nosso eu superior está nos dizendo. E para isso a gente tem realmente que aquietar a mente. Senão a gente não. Com um monte de macaquinho pulando, com todo aquele barulho de fundo, não dá para escutar nosso eu superior. Não dá. Não dá. E por isso que vem as doenças, vem aquela dor, aquela inquietude da mente, né, turma? Vem como um chamado, é tipo um alto-falante. Querido, para! Para! A gente nasceu para ser saudável. Então, se tem uma doença, a doença a gente tem que agradecer, porque ela está nos mostrando que tem alguma coisa errada. Então, não é para a gente combater a doença, é para a gente saber qual que é a causa e para a gente mudar de atitude. Tem algumas doenças que são muito ruins, que a gente se cura e depois elas voltam. Por que elas voltam? Porque a E a nossa gente não vai na atitude raiz, né, permaneceu. turminha? É Permaneceu. verdade. A gente tem remédios maravilhosos que curam a doença, não a causa, e nosso pensamento não muda, então não tem jeito. A Liana está perguntando aqui, e se a gente vê que as doenças
estão botando outro em risco, é aquele drama que a gente vive, né? De repente a gente achar que um governante está botando outras pessoas em risco, milhares, ou que alguém no hospital está botando pessoas em risco, e como é que a gente age, né? Essa é uma situação bem Uhum, delicada, né? E a gente uhum, pode ver como que os monges reagem, né? Com indiferença? Claro que não, mas com um trabalho interior primeiro, né? Primeiro eu vou com aquela, não vou com aquela fúria de querer converter a pessoa, de querer mudar a pessoa. Primeiro eu vou me trabalhando aqui para que eu possa ir da melhor e da mais elevada maneira, se for o caso, interagir com essa pessoa. E Liana, vou te dar um exemplo aqui do que a Lalita Di, o que ela me falou. Não é o caso de botar o risco à vida das pessoas, mas a origem é a mesma, viu, Liana? Que é a seguinte: no primeiro dia lá de trabalho no ashram, a Lalita Di me explicou várias coisas que eu deveria falar para os alunos, entre elas que eles deveriam usar uma camiseta que cobrisse os ombros e os joelhos, ou seja, usar a blusa de manga comprida ou um chale e uma calça. Homens e mulheres, que assim era na Índia. E eu parecia aquelas secretárias eficiente, aqueles estagiários eficientes. Não, claro, claro, anotava tudo. Uhum. Ai, sim, senhora. Ela não perguntou, ela estava... Gente, ele falava tanto. Beleza, é a primeira hora isso de trabalho. Então, Patrícia, ela com toda calma, você fala isso para eles e tal, que aqui no ashram não pode deixar os ombros à mostra, camisa sem manga, etc. Nananã. Aí eu falei, pode deixar. Ela falou, Patrícia, você não viajou muito à Índia. Então, eu vou te falar que na Índia inteira é assim. É uma falta de respeito você ficar com roupas curtas, etc, né? Aí, eu, em vez de ficar quieta, o que eu falei para ela? Aquele momento que você não... Eu falei, eu sei, Lalita Di. Eu fui para a cidade ontem e lá eu vi um monte de estrangeiros com mini saia, com shortinho. Você acha que é absurdo? Com silêncio, eu falei, sabe o que ela falou para mim? Patrícia, você apenas olhe para você mesma. Você, por favor, pare de ficar olhando o que os outros estão fazendo. uhum, E eu, que cara fiquei? uhum. Foi a melhor coisa que ela me ensinou, porque tantos desafios. Era a gente falando no retiro de silêncio, era a gente usando shorts dentro do ashram. Ai, Uhum. eu virei a policial do ashram. Uhum. Então, Liana, não tenho resposta, mas para a gente poder cada vez mais conhecer, quanto mais a gente se acalma, quanto mais a gente conhece o interior daquele sentimento de revolta ou de uma, né, de uma coisa que é uma injustiça para você, melhor a gente pode atuar. Com certeza, absoluta. E eu vou falar mais um exemplinho. E eu vi essa turminha aí andando de shortinho ou falando no meio do retiro de silêncio. E eu, na primeira semana, gente, era fiscal do ashram geral. Depois eu vi aquela Lita de não corrigia eles. Eu falei, gente, mas ela falou que não é para fazer isso, por que essa pessoa tá fazendo? Eles não leram? Aí começava a fixar cartaz. Eu tentei todas as técnicas. Tava com ódio. Eu falei, esse pessoal veio até aqui a Índia. Ai, como eles são. E aí, chegou na terceira semana, eu não aguentei. Eu fui lá falar para ela. Falei, Lalita Di, eu não aguento esse pessoal que não cumpre as regras. Isso aqui é o fim do mundo. E eu já chamei a atenção de todo mundo e ninguém liga porque eu falo. E aí? Silêncio. Falei, tá, me deixou falando sozinha. Uhum. E beleza. Passaram-se 2 dias. Eu vi ela passando na frente do pessoal falando no horário de silêncio. Ela não falava nada, gente. Ai, aquilo me deixava louca. Chegou no terceiro dia dessa terceira semana, durante o horário que poderia falar, era uma aula. Ela falou assim: eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. 60 alunos sentados. E ela perguntou assim: o que vocês vieram fazer aqui no ashram? Vocês saíram dos Estados Unidos, na Noruega, do Canadá,
Lá tem tanta aula de yoga boa, né? Com aqueles professores malhados, fortão, aquelas professora bonita, com músculo. Eu sou já idosa, né? Eu tenho uma pança aqui. E vocês vieram até aqui para fazer aula de yoga comigo? Por quê? E vocês vieram até aqui não só na Índia, mas dentro de um ashram, que é um monastério, que vive o yoga 100%, na frente do Rio Ganges. E vocês vieram não só para isso, mas para um retiro de silêncio. Por quê? Silêncio. E desde esse dia, ninguém nunca mais falou. Então tem hora certa para falar. Uhum, Tem uhum. jeito certo para falar, mas precisa de sabedoria, né, Eliana? Olha a nossa. Tem que ser conquistada ainda, reconhecida dentro de si. E posso falar uma coisinha, Pazu? Acho que para a Liana também. E quanto mais. Bom, a gente está fugindo um pouquinho da pergunta da Liana, porque também não sei responder, né? Mas, assim, pensando, quanto mais a gente reclama ou a gente se perturba com a atitude de uma determinada pessoa, mais acontece, porque a gente põe mais o foco naquilo, né? E tem algo assim, uma técnica muito interessante do Ho'oponopono, que é quando a gente pede para o Divino Criador limpar em nós o que dentro de mim provoca a atitude daquela pessoa que eu não gosto, né? Porque a responsabilidade é minha. Se ela está fazendo alguma coisa que eu não gosto, a responsabilidade é minha. Isso é interessante também. É verdade, a responsabilidade é nossa mesmo, né? Uhum. Não tem como. Ô, minha querida Pazu, são 22h03. Turminha, tem alguma pergunta final aí, motivante, para a gente encerrar a nossa live? A Liana está falando que ela vai ter que melhorar um pouquinho. Liana, um pouquinho, eu vou ter que melhorar muito ainda, tá? Turminha, vou responder a pergunta aqui que veio aqui no Face, que é se eu tenho alguma recomendação de literatura budista. Eu tenho sim, que é toda a literatura do monge budista tibetano, que é um mestre, na verdade, chamado Mingyur Rinpoche. Vou pedir para o Clever escrever aqui. Mingyur Rinpoche. Ele é da comunidade chamada Tergar. É bem fácil de achar. Tergar. E ele é o líder dessa comunidade. Ele tem dezenas de livros, vídeos, meditações. Ele é muito bem-humorado, de uma sabedoria peculiar. Eu adoro assistir, eu aprendo muito com ele. Então, eu recomendo os livros e também todo o material que ele tem a oferecer. Ô, Marió, eu queria, antes da gente encerrar, duas coisinhas. A primeira, dizer que a Marió, a Lu, tem outros aqui também que estão participando do nosso, a Monique, que estão participando do curso de formação em yoga. Isso foi uma das coisas que eu acabei desenvolvendo quando eu voltei também. Nunca imaginei que eu ia participar de um curso tão lindo, né, Marió? E é uma Lindo. oportunidade que ainda está aberta. Então, se você tem interesse, o curso são 6 módulos. O primeiro já foi, está gravado, você pode ter acesso. A segunda aula vai ser no final do mês de agosto. São um sábado e um domingo por mês. Então, vai ser agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O calendário está lá no... Como eu posso falar assim? No caso, deixa eu escrever aqui, né, Kleber? No espaço Candala, em atividades, você acha o cronograma, ou escrevendo para mim, no Face, no Insta, e eu estou à disposição para contar um pouquinho mais, que ainda dá tempo de se inscrever para esse curso e participar, porque, gente, um aprendizado excelente. A Maria Avelar, que coordena esse curso, ela tem mais de 30 anos de experiência em yoga, e juntou com a minha também, com essa vivência que eu tive ali na Índia, minha filha, eu tô me achando mesmo nesse curso. Mas é porque a ideia que eu tinha de yoga era só das posturas, mais nada. E esse curso eu estou percebendo que as posturas são uma pequena parte.
não é? É Uma verdade. pequena, não é? Então O eu estou curso pode ser para adorando. iniciantes, para quem nunca praticou yoga, para quem já pratica yoga. Tem gente que é professor de yoga, está fazendo a reciclagem com o curso. Daniel, que também está aqui. Então, a gente pode apagar toda aquela imagem que a gente tem de yoga e meditação e a gente vai descobrir que yoga é É, meditação. Olha que meditação. beleza. Para quem queria aprender, ótima oportunidade. É, Turminha, estão me perguntando do site da África, do voluntariado. A gente acabou voluntariando isso. em muitos países, como a Irlanda, a Tailândia e na própria Itália. O site é WWOOF. Vamos lá. Você escreve aí, Cleve, para todo mundo? Woofing. WWOOF. É só procurar isso, voluntariado, alguma coisa assim. O site está em inglês, mas tem em português também. E o nome do monge budista? Mingyur Rinpoche. Vamos lá, Mingyur. Olha, esse ensina meditação como não sei quem, viu? Sério. Gosto demais. Escrevi aí para a turminha também, Mingyur Rinpoche da comunidade Tergar. Marió, você tá de mediadora aí, mas eu mesma já vou me despedindo. Tudo bem, Lu? Eu que agradeço, Pazu. Eu me despeço também, deixo você falar no final. Muito obrigada, viu, Pazu? Turminha querida do meu coração. Gratidão, mesmo à distância, pela participação de vocês aqui no Face, aqui Ó, no Pazu, Zoom. ó. Ai, vamos ensinar para a turma, né? Aham. Eu gostaria de terminar essa live com uma pequena meditação. Olha que chance boa da gente dormir bem, não ficar escutando pazu, 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 aquela voz que fica agitada lá dentro. Então, eu vou pedir para vocês, vão ser 5 minutinhos, só para você encontrar um lugar tranquilo, sentar na cadeira, apoiar os ombros, fica tranquilo. Quem usa óculos, tire os óculos por alguns instantes. Pode fechar a câmera se você quiser, deixar ligada, como você achar melhor. E vamos fazer uma respiração profundíssima pelas narinas. Inspirando. Expirando, solta o ar. Mais uma respiração profunda, gente. Inspirando. Expirando. Venha sentindo os seus pés tocando o chão. Sentindo o peso do seu corpo no sofá, na almofada, na cadeira. Sentindo seus ombros se relaxarem, levando a sua consciência até eles. Venha permitindo que os seus braços se relaxem por completo, que as suas mãos se relaxem. Relaxa a testa, os globos oculares. Venha soltando as bochechas, soltando o entorno dos lábios, toda a musculatura no entorno da boca, solta. Soltando todo o couro cabeludo, soltando a garganta. Entrando em contato com a região do seu abdômen, observando como que a sua respiração acontece também ali. Observe o movimento quando você inspira, o movimento quando você expira. Observe depois como a região dos seus ombros, da caixa torácica também se movimenta.
A sua respiração está certa, do jeito que está agora. E você respeita. Apenas observe como aquele observador na praia do rio. Sente na praia. Observe a sua respiração e também o seu estado mental agora. Talvez muitos pensamentos passando, talvez poucos, talvez pensamentos de preocupação, talvez de passado. Não importa, você da beira da praia, apenas observa o que vai passando. Vai passando. E venha trazendo para sua memória, para essa tela mental, a uma pessoa querida, uma só, muito querida. Pode ser que ela já foi para um outro plano, ou que ela viva ainda no seu meio, ou um bebê, ou um cachorro, um gatinho, alguém, um ser querido do seu coração. É um exercício, traga apenas um neste momento. Muito querido. Visualize esse ser na mais perfeita alegria, sorrindo, abanando o rabo, feliz da vida, descansando. E olhe para você agora. Como você se sente na presença deste ser? Quando você traz esse ser para sua tela mental, que sensação é essa? Como você se sente? Essa sensação tem algum lugar do seu corpo onde ela repouse ou ela esteja mais intensa? Que lugar é esse? Que temperatura tem este lugar agora? Que cor tem essa sensação? Alguma cor? Permita-se sentir plenamente. Visualize agora esta fonte inesgotável desta sensação que brota, brota, vai se ampliando por todo o seu corpo. A cada expiração se amplia, grande, essa cor, essa temperatura, essa sensação. E você se sente absolutamente imerso nessa sensação, nesta cor, nesta temperatura. Você e essa sensação apenas um. E você começa a ampliar para toda a sua aura, para todo o espaço onde você se encontra neste momento. E você pode até convidar para vir até a sua mente e receber toda essa sensação, essa luz, aqueles queridos que passem na sua mente agora. Você é a própria fonte inesgotável. Vem ampliando isso pela sua casa inteira, um piscar de olhos em algum segundo, incluindo a todos os seres deste planeta inteiro, visualizando todos recebendo esta luz. E com o desejo sincero no seu coração, mentalmente, você pode
dizer, assim como eu busco a felicidade, eu desejo que todos os seres sejam felizes e encontrem as causas da felicidade genuína, permanente. Deseje isso para todos, todos. Assim como eu desejo ser livre das causas do sofrimento, que todos os seres possam ser livres das causas do sofrimento. E observe novamente o seu estado mental. Venha retornando, sentindo seus pés no chão, sentindo seu apoio na cadeira. E internamente agradecendo a você mesma, a você mesmo, por ter te trazido até um momento de um encontro consigo. Agradecendo a todos que permitiram que você estivesse aqui, que eu estivesse aqui. Vamos fazer uma respiração profunda pelas narinas, soltando ar pela boca, espreguiçando um pouquinho. Abrindo os olhos devagar. Turminha querida, então essa foi a meditação. Foram mais do que 5 minutinhos, viu, turminha? Acho que foram uns 10. Não sei como vocês se sentiram, espero que bem. E esse recurso está sempre com a gente. Essa não é a melhor notícia da live? Não é? Não precisa comprar, não precisa desenvolver, não precisa nada. Sempre esteve aqui e sempre estará. E eu me despeço de vocês, então, com um mantra, abençoando todos nós com muita lindeza. Esse mantra significa que todos os seres sejam felizes. É uma aspiração, que todos sejam felizes. E que os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações contribuam para a minha felicidade e para a felicidade de todos. Que lindeza, né? Então eu vou entoar, são 4 palavrinhas em sânscrito. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Gratidão, turminha querida. Linda noite para vocês. Tchau, turminha do Face. O Kleber já vai desligar lá. E a turminha do Zoom, se quiser dar algum oizinho aqui, fica à vontade, tá? Gratidão, Karina, Joyce, que linda. Juscelie, Daniel, Monique. Gratidão, turminha. Cláudia, muito bom. Marió, querida. Eu que agradeço, Paju. Uma delícia. Tchauzinho, turminha. Sim, a Catita. Muito bom. O Kleber tá me falando aqui, eu tô ouvindo quem tá dando tchau. Gratidão, turminha. Muito boa noite para todos que estão aí. Que vocês durmam com os anjos, com esse coração aquecido. Tá chegando uns dias de frio aí que a gente acha o coração bem quentinho, né, turminha? Com certeza. Muito Marió, bom. querida,
Valeu. Tchau, Tchau, Zoom. tchau, Tchau. turminha. Hum.